Entregue a Deus o que você não consegue resolver. Respire fundo, tenha calma. As bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Não se desespere, tenha calma. Eu quero ler com você em Jeremias, capítulo 1, e o versículo 19, que diz assim. Jeremias, capítulo 1, a gente marca, mas para não tomar muito tempo, mas às vezes termina desmarcando sem querer. Jeremias, capítulo 1 e o versículo 19, que diz: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos dar continuidade no livro de Gênesis 39 e hoje vamos falar sobre José na casa de Potifar. Como todos, já conhecem a história de José. José, ele foi levado para o Egito. E aonde ele ficou? Na casa de Potifar. Potifar, um capitão de guarda, um homem egípcio que comprou da mão dos ismaelitas. E no capítulo 39, eu quero ler apenas o versículo 2, que diz assim: E o Senhor estava com José. Apenas isso. E o Senhor estava com José. Meu irmão, minha irmã. O Senhor estava com José. Sabemos que José ele foi para uma casa de um homem muito difícil, não é verdade? Não tinha nada para dar certo, mas o Senhor era com ele. E só o Senhor é quem faz. Meu irmão, minha irmã, se você está orando, pedindo a Deus uma bênção, um emprego, coloca Jesus na frente, porque Jesus contigo vai dar tudo certo. José, ele foi para a casa de Potifar, mas não foi sozinho, ele foi com Deus. Deus estava com ele. E tudo que ele fazia, aonde José colocava suas mãos, prosperava. É desse jeito. Quando a gente vive na presença de Deus, Deus ele age na nossa vida. É assim. Quando nos dedicamos a ser fiel a Deus, Deus ele é fiel para conosco. É desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós já conhecemos, não é verdade? Você já conhece a história de José, mas resumindo um pouco, José vai para a casa de Potifar e o que acontece? José começa a prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo foi dando certo. Aonde José chegava e Potifar percebeu isso. Quando ele percebeu, ele colocou José como administrador de toda a sua casa e propriedade. Porque ele viu que tudo estava crescendo. A casa de Potifar estava sendo abençoada. Tudo que pertencia a Potifar começou a crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas era Deus honrando a José. Meu irmão, minha irmã, José com certeza não estava vendo nada. José nem imaginava que o Senhor ia fazer na sua vida. Mas você lendo a passagem na Bíblia, você vai perceber que José ele não reclama, ele apenas confia. E o que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, é confiar. Confie. Seja o que você estiver pedindo ao Senhor, confie que Ele é contigo e que vai dar tudo certo. É desse jeito. E você nem imagina o que Deus está preparando para você.
Você crê nisso? Que tem bênçãos e novidades chegando para a tua vida? Tem, meu irmão, minha irmã. Seja fiel a Ele, porque Ele vai honrar a tua fidelidade com Ele. E Deus, Ele honrou a fidelidade de José. José, quando tudo começou a prosperar, a esposa de Potifar começou a querer conquistar José. A esposa de Potifar começou a desejar José. E dia após dia, ela decidiu ficar com José de todo jeito. Quando ela percebeu que que Potifar e outras pessoas não estavam em casa, ela aproveitou para agarrar José, para forçar José, mas não deu certo. José, ele resistiu, ele não aceitou e ele correu. E quando José corre, a sua manta fica com ela. Louvado seja o nome do Senhor. E ela, com aquela roupa de José, ela inventa uma mentira. É desse jeito. José, ele honrou a Deus. Meu irmão, minha irmã. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas é rapidinho, ninguém está vendo. Mas coloca Jesus na frente e seja fiel a Ele. Aonde você estiver. Porque Ele contempla tudo e Ele vê tudo. Deus, Ele vê tudo. E nada foge aos seus olhos. Como vocês sabem, José, ele foi fiel. A história de José é uma história de um homem fiel a Deus. Em meio a tanta dificuldade, tanta coisa que se levantou contra José, José, ele confiou em Deus. E Deus honrou a sua fidelidade. Deus vai honrar a sua fidelidade, meu irmão, minha irmã. Você tem sido fiel a Deus. E Deus está preparando honra para ti. José nem imaginava que Deus estava preparando para José. José não imaginava ser governador do Egito. E quando a mulher de Potifar lhe acusa, Potifar lhe coloca na prisão. Mas até na prisão, José, ele prosperou. Até na prisão, José, ele passou a ser responsável por todos ali da prisão. Meu irmão, minha irmã. Deus dava a José sabedoria. E tudo dava certo. José chega na casa de Potifar, tinha tudo para dar errado. Mas Deus usa quem você não conhece para lhe abençoar. Ele podia chegar e já ser jogado lá. E ficar lá nos cantos. Mas não, Deus tem plano, Deus tinha plano na vida de José. E Deus não permitiu José ficar lá esquecido. Primeiro, Deus traçou todo o plano. E até na prisão, ele passou a ficar na frente de todos. É desse jeito. Não te preocupa. O que você está achando impossível vai acontecer. O que você está achando que não tem mais jeito, não sei o que fazer, Deus vai ter surpresa contigo. Deus vai fazer o milagre acontecer. Você crê, minha irmã, meu irmão? Você crê que o milagre está chegando na sua vida? Então comenta aí nos comentários. Eu creio que tem novidade chegando. Creia, meu irmão, minha irmã. Creia, porque o Senhor, Ele cuida de você e Ele te diz hoje, eu cuido, eu faço e eu guio. E nenhuma promessa escapa das minhas mãos. É desse jeito. Seja fiel a Ele, pois o Senhor, Ele vai te honrar.
Você é um vitorioso, meu irmão, minha irmã. E a vitória é sua, em nome de Jesus. Deus te abençoe.